Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje é um vídeo, vamos chamar assim de vídeo número 2, para complementar o vídeo de sexta-feira passada, quando eu vim aqui e trouxe para vocês algumas definições, falamos sobre o que é um microbioma, o que é uma microbiota, e aí a gente entrou um pouquinho na questão da peculiaridade das cepas, dos subtipos de lactobacilos, de probióticos e o porquê que é tão difícil a gente modular um intestino com certeza do que está fazendo, com propriedade. Eu vou dar um probiótico X para o paciente e eu sei exatamente o que vai acontecer com ele. A gente já entendeu que isso não é algo factível de fazer 100% das vezes, apenas aqui para ilustrar. Eu tentei fazer um desenho para vocês aqui, perguntei, Fernando, como é que ficou? Ele falou, ficou um cocô esse teu desenho. Então tá, era para ser um cocô mesmo, porque é o nosso cocô que pode nos mostrar como é que está o nosso intestino, né? Então, voltando aqui, relembrando a importância de olhar para o vaso sanitário quando você fizer as tuas necessidades fisiológicas, né? A tua evacuação. Um detalhe importante. As nossas fezes, isso é uma forma indireta de avaliar o nosso microbioma, mas nós temos outras formas de fazer isso, que é analisar possíveis sintomatologias que o corpo pode mostrar que a gente sabe que está associado a um intestino doente, né? A rinite, a sinusite, o herpes, a candidíase, o fungo nas unhas. Já falamos sobre isso aqui nesse nosso vídeo passado, que eu recomendo que quem não tenha assistido, assista para poder entender o que nós vamos trazer aqui hoje. Apenas aqui titulando algumas coisas importantes, a diferenciação do termo microbioma e microbiota. Isso é importante para a gente poder usar essas expressões ao longo do vídeo e você se situar o que eu estou falando. Microbioma, conjunto de micro-organismos que compõem o corpo humano, que estão no corpo humano, tá? A gente fala aqui mais ou menos na casa do 1 trilhão. 1 trilhão de micro-organismos que compõem o corpo humano. E aí a gente vai falar de microbiota como algo específico. Por exemplo, eu tenho uma microbiota intestinal, né, que a gente sabe que representa mais ou menos 80% desse 1 trilhão. Então olha a importância da microbiota do intestino. Eu tenho a microbiota oral da boca, eu tenho a microbiota gástrica, né, do nosso estômago, eu tenho microbiota na pele, que é os germes, os micro-organismos que me protegem, inclusive me protegem de infecções cutâneas. Então, cada região do nosso corpo tem uma microbiota. O nariz, né, temos uma microbiota nasal e a gente sabe que às vezes pode acontecer uma translocação de uma bactéria, de uma microbiota de um local para outro, né? Por exemplo, a gente tem a mulher, ela tem a microbiota vaginal, tem uma microbiota anal. Eventualmente, até por uma higiene talvez mal feita, né? A mulher ela pode trazer bactérias do ânus para a vagina. Isso não é legal, né? A gente pode ter, muito comum quem tem cachorro em casa, o cachorro lá lambe o nariz, enfia a língua no nariz da gente. Então o que acontece? Você está fazendo uma translocação bacteriana, né? Dei um exemplo no último vídeo aqui. Pacientes que fazem cirurgia bariátrica, a gente encontra um tipo de bactéria gram-negativa ruim, que seria uma bactéria gram-negativa com LPS hexaacilados, bifosforados, é uma bactéria que teria que estar lá no intestino. A gente encontra no estômago do paciente, fazendo com que haja uma piora da desbiose. Então, existe essa questão do translocamento da microbiota, né, local, de algum local para outro. E o importante é entender que tanto microbiota quanto microbioma vai funcionar como uma espécie de... vai ter uma sinergia com o hospedeiro, né? Porque a bactéria, ela precisa do hospedeiro, no caso, nós, falando aqui agora de seres humanos,
e a gente vai começar a reagir, a interagir, formando um super sistema, né? Ou seja, eu posso potencializar a minha bactéria, a bactéria potencializa a mim, eu potencializo a ela a mim, a gente gera uma sinergia, uma simbiose que favorece esse super sistema aqui, né? Samuel, não estou entendendo, vou explicar para vocês. Olha só, existem bactérias que vão me ajudar muito no meu sistema imunológico. Por exemplo, vou botar um exemplo aqui, Lactobacillus reuteri, tá? Reuteri é um tipo de lactobacilo. O que o Lactobacillus reuteri faz? Ele produz, entre outras coisas, reuterina. Reuterina é um antibiótico natural. Então, olha só, o Lactobacillus reuteri é um tipo de bactéria que precisa ser nutrida, alimentada. Então, se eu der o alimento certo para o Lactobacillus reuteri, o prebiótico dele, o que vai acontecer? Ele vai me devolver aumentando meu sistema imunológico. Com melhor imunidade, eu não adoeço. E não adoecendo, eu não gero um ambiente inflamatório para o meu corpo. Eu continuo mantendo meu corpo num ambiente perfeito, pH perfeito, né? A gente chama isso de uma homeostase. E aí eu continuo nutrindo o Lactobacillus reuteri. E ele fortalece ainda mais produzindo reuterina. E isso torna uma relação amigável, gostosa que eu começo a ter com as minhas bactérias. É uma amizade sem fim, né? Pode ser o contrário. Eu posso fazer uma alimentação ruim. Eu posso começar a alimentar fungo no meu intestino. Eu posso consumir amendoim, açúcar e começar a alimentar uma colônia fúngica, né? A gente pode ter uma síndrome fúngica intestinal. Tem um nome isso, né? A gente chama de SIFO. SIFO, é uma síndrome fúngica intestinal. E isso começa a me destruir como pessoa. Eu começo a ter problemas por esses fungos que habitam o meu intestino. E aí eu vou, com a minha decadência de saúde, eu vou alimentando mais ainda essa colônia fúngica e ela vai ficando mais forte, mais poderosa e me destruindo ainda mais, né? Então tem que ter esse cuidado. As bactérias têm que estar no nosso intestino para nos ajudar. Volto aqui a dizer, não existe intestino que vai viver somente com bactéria boa, tá tudo errado. A gente tem que ter bactéria ruim e boa. A ruim é necessária para que exista a boa, desde que elas convivam em harmonia, desde que haja esse equilíbrio que a gente chama então de simbiose ou de eubiose. Agora, quando a gente fala aqui em bactérias, é importante entender que nesse microbioma não são só bactérias não, tá? A gente tem também aqui a presença de, por exemplo, fungos do bem, porque eu falei fungo como se fosse algo ruim, né? Depende, eu posso ter as leveduras fúngicas que são boas, como por exemplo a Saccharomyces. A Saccharomyces hoje, ela é tão evidenciada, tão estudada, Saccharomyces vulgaris, que a gente encontra isso para vender em farmácia e é prescrito para quê? A Saccharomyces é prescrita para pacientes pós-diarreia, por exemplo. Quando você teve um quadro diarreico e você tem que repovoar teu intestino, você vai lá e compra Saccharomyces e toma. Tem um monte de marcas já vendendo isso, né? Então a gente vai falar aqui, ó, a gente pode ter as leveduras, né? Que seriam os fungos aqui, leveduras. A gente vai ter aqui a presença da população dos Bifidobacterium. Vamos ter aqui os lactobacillus. Vamos, já que nós estamos botando desse jeito, vamos escrever bonitinho aqui, ó, lactobacillus. Eita, Samuel! Lactobacillus, pronto. E a gente aprendeu aqui sobre lactobacilos, sobre probióticos, que a gente tem dois grupos, né? Os gram-positivos, os gram-negativos, e que gram-positivo aumenta nosso sistema imunológico. O gram-negativo, ele pode fazer mal para a gente ou não, a depender da forma que eu estruturar essa minha bactéria gram-negativa. E quando a gente fala a depender do quê?
a depender de um estilo de vida. Por quê? Voltando e recapitulando aqui, vamos apagar isso aqui, depois eu volto para a nossa listinha. A gente sabe que 80% do microbioma ele está a nível de intestino. Então, olha só, a importância de eu manter essa casa perfeita, né? A casa da bactéria está aqui, ó, que é o nosso intestino. A gente divide o intestino em intestino grosso e intestino delgado. As células que formam cada um desses intestinos é diferente. O intestino grosso é formado por células chamadas de colonócitos. E o intestino delgado, as células são chamadas de enterócitos, que a gente já falou aqui 1000 vezes que são células assim. Por que quando a gente fala de intestino e bactérias, a gente sempre remete ao intestino delgado? Porque é no intestino delgado que eu tenho a maior variabilidade, diversidade de bactérias. No intestino grosso, eu tenho muito menos bactérias. No intestino delgado, uma variedade e uma quantidade muito maior, tá? Então, a gente sempre vai falar de intestino delgado, mas não porque é só ele, é porque é nele que prevalece essa importância das bactérias. Bom, aí entra uma questão de eu entender que esse tecido que forra o intestino por dentro, que a gente chama de enterócito, esse intestino aqui, ele tem uma renovação muito rápida. O tempo todo está em atividade de renovação. Essa célula aqui, chamada de enterócito, ela se renova de mais ou menos 1 a 5 dias, é o tempo de vida, 4, 5 dias, né? E essa renovação, ela gasta energia. Gasta muita energia, por isso que eu preciso dar energia, eu tenho que ter energia para essas células se refazerem. Energia a gente sabe que é igual a ATP, tá? Então eu preciso de ATP, preciso de muita síntese de ATP. Aqui mesmo no intestino eu tenho uma forma de aumentar a oferta de substrato para gerar ATP. Como é que é isso, Samuel? Olha só, quando você consome uma dieta rica em fibra, o que a fibra vai fazer no teu intestino? Ela vai sofrer um processo de fermentação e vai converter no que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta. São basicamente 3: butirato, propionato e enantato. Bom, o butirato, ele é aqui para nós o mais importante, formado com 4 carbonos, e quando a gente estuda lá o ciclo de Krebs para formar ATP, o que entra na mitocôndria para formar ATP? Lembra que é acetil, a molécula de acetil, que junta com CoA e forma acetil-CoA. E acetil é uma molécula de 2 carbonos, então acetil tem 2 carbonos. Botei um C a mais aqui. 2 carbonos, ó, acetil, 2 carbonos. O butirato com 4 carbonos, ele vai quebrar em 2 moléculas de acetil, que vai ter 2 carbonos e vai gerar bastante ATP. Então, olha a importância de eu ter uma alimentação rica em fibras para poder estar ofertando ATP. Inclusive, o butirato presente no intestino diminui risco de câncer coloretal. Câncer de intestino diminui esse risco quando eu tenho maior concentrações de butirato aqui a nível de intestino. Entendendo a importância da renovação aqui dos enterócitos, eu tenho que entender também o porquê disso, tá? Porque olha só, vamos desenhar essa célula aqui, ó, maior, tá? Um enterócito grandão aqui, ó. Olha só. Por que eu tenho essas vilosidades tão alongadas? Para aumentar a superfície de contato com o alimento, porque aqui está passando o que você vai comer, né? Tá passando por aqui. E eu preciso que esse bolo fecal, rico em nutrientes, ele tenha essa capacidade de encostar nessa parede e dar elementos, vitaminas, minerais para que seja absorvido. Só que uma alimentação inflamatória, ela vai desgastando essas vilosidades aqui. E aí o enterócito, ele vai ficando assim, ó. Ó, assim, assim. E aqui eu já começo a perder a oportunidade de absorver com maior eficácia os elementos que estão passando no meu intestino, tá? O que a gente sabe aqui?
que, embora essa célula ela tenha um tempo de vida aí de mais ou menos 1 a 5 dias, no primeiro e no quinto dia eu não tenho atividade absortiva aqui. Eu tenho 3 dias para usar. Olha só a importância de eu estar sempre renovando isso daqui com qualidade, com saúde, porque eu tenho 3 dias para usar essa célula a meu favor. Depois disso, ela não tem mais uma capacidade de ligação de sítio para fazer essa absorção, tá? E quem vai, então, me ajudar a manter essa célula saudável, além da oferta de energia, que a gente sabe que o butirato vai ofertar energia, é o meu equilíbrio da microbiota do intestino, tá? Porque esses elementos, esses micro-organismos, eles têm que trabalhar a meu favor. Só que para isso eu tenho que dar subsídios, eu tenho que ajudar, eu tenho que dar estrutura para essas bactérias se alimentarem com o que eu estou dando, né? Basicamente a gente entende aqui que quando eu estou comendo, eu não estou alimentando a mim, eu estou alimentando a minha microbiota intestinal e as minhas células. Então eu tenho que arrumar uma forma de alimentar com uma única refeição. Eu tenho que cuidar das minhas células e das minhas bactérias. Então o nutricionista hoje, ele não é o cara que vai te ensinar a nutrir tuas células, como eu gosto muito de usar esse jargão. Ele nutre as tuas células e as tuas bactérias na mesma refeição. Isso é extremamente importante porque a gente vai entender aqui nesse vídeo algumas correlações de cepas, que tipo de cepa, que tipo de bactéria e o que isso pode trazer de benefício para o nosso corpo. Nossa, isso daria uma série de no mínimo 20 vídeos. Eu poderia trazer um vídeo por semana falando de uma bactéria específica, mas não vai dar, vai ficar cansativo, chato e tem muitas outras informações legais para trazer para vocês. Então a gente vai fazer um resumo aqui falando das principais bactérias, porque quando você vai tomar um probiótico, você vira atrás e lê, você vai ver um monte de bactérias. Vai ter lá Gasseri, Plantarum, Raminosus, Reuteri, Casei, Akkermansia, vai ter um monte de tipo. E aí, será que é mais importante diversidade? Será que é mais importante quantidade? Na verdade, para cada patologia, para cada situação, eu tenho uma necessidade diferente. Eu tenho sim aqui momentos em que eu preciso dar mais quantidade e não importa muito a variedade, tá? Por exemplo, assim, um paciente que teve uma diarreia crônica, um mês, por alguma coisa, ele teve uma contaminação por Clostridium difficile, ele teve uma contaminação por Shigella, ou o paciente que tomou muito antibiótico, né? Teve que fazer um tratamento de 1 mês com antibiótico. Ele disseminou com aquela população bactéria do intestino. Então, nesse momento, eu tenho que dar quantidade, nem importa muito a diversidade, quantidade. Mas em outras situações que eu quero tratar algo específico, eu posso tentar, sim, dar alguma cepa, montar algumas cepas que são mais importantes para aquilo que eu estou querendo tratar. E é isso que eu vou tentar ensinar aqui para vocês. Algumas situações pontuais que valem a pena escolher o tipo de bactéria. E para eu começar aqui falando sobre bactérias, eu tenho que salientar a importância do parto e do aleitamento materno, tá? Por quê? A gente sabe que no parto vaginal existe uma transferência do microbioma da mãe para o feto, para o filho, que é algo que faz toda uma diferença nas questões principalmente associadas à imunidade. E depois, quando a mãe oferece o peito para a criança, isso é muito mais do que simplesmente uma forma de dar alimento. Existe aí uma continuidade da oferta de bactérias ótimas para o intestino do bebê. Então, olha aqui, ó. Quando a gente fala aí, eu mostrei para vocês os 2 principais grupos, né? A gente fala dos Lactobacillus e Bifidobacterium. Onde é que a gente encontra aqui lactobacilo? Muito presente no leite. E sabe onde é que a gente tem grande presença de Bifidobacterium? Na microbiota da auréola da mãe. Olha a combinação linda aqui, ó. Linda aqui no peito da mãe, né? Na auréola mais especificamente. A gente tem muito Bifidobacterium. Então essa criança ela bota a boca
no peito da mãe, e a gente entende aí que é muito mais interessante para a imunidade essa criança não tomar a mamadeira que foi tirar. Claro que a mãe sai para trabalhar, tem que deixar o leite, ok, mas sempre que possível ofertar o peito. É muito mais interessante. Bom, aqui vamos fazer o seguinte, vamos começar falando sobre cepas de probióticos importantes para a criança, já que estamos falando de criança, para diarreia aguda, tá? Então assim, criança com diarreia aguda, além de a gente saber da importância da Saccharomyces boulardii, agora eu não me lembro, acho que tem 2 Cs aqui, tá? Mas enfim, Saccharomyces boulardii, a gente tem, que aqui é levedura, essa levedura aqui é ótima para diarreia. A gente tem aqui o grupo dos raminosos, tá? Lactobacillus raminosos, especificamente aqui o grupo GG, tá? Isso que é ótimo para diarreia. Também os lactobacilos acidófilos e Bifidobacterium infantis, aqui das cepas Infloram, ó. Então aqui a gente já tem uma constituição do que seria o mais indicado para a gente tratar diarreia na criança. Estou trazendo aqui, né? Por quê? Porque é uma das coisas mais comuns de consultório de pediatra é a tal da diarreia. Claro, gente, eu não vou nem trazer aqui a questão da insanidade de dar leite de vaca para uma criança, aquelas fórmulas que contêm caseinato, que contém proteína do soro do leite concentrada, né? Que seria a loucura, né? Se for uma proteína do soro do leite isolada, tudo bem. Concentrada, com presença de caseína, caseinato, isso tudo vai levar a diarreia na criança. Isso é insanidade, tá? Agora, vamos falar de uma criança que está com uma alimentação natural, orgânica, perfeita e que mesmo assim desenvolveu uma diarreia. Isso aqui tem um efeito, vamos dizer, curativo, né? Ajuda a tratar mais rápido essa questão do intestino soltinho. Em específico aqui, vamos dar uma salientada nesse Lactobacillus raminosus GG, que é o seguinte, os lactobacilos, as bactérias em si, elas produzem uma substância chamada bacteriocina. O que é a bacteriocina? É a arma da bactéria para matar a bactéria ruim. É como se fosse um sprayzinho para tocar mosquito embora. Então ela joga a guspícia, como se ela guspisse nas bactérias ruins a tal da bacteriocina. O raminosus, ele tem uma super capacidade de produzir bacteriocina, então ele consegue controlar a harmonia das cepas justamente porque ele tem esse efeito protetor, né? Matando as bactérias ruins. E também ele produz substâncias biosulfactantes, tá? Que são tensoativos que têm um efeito de diminuir a superfície de contato das bactérias ruins em cima das bactérias boas. É mais ou menos, eu vou tentar desenhar assim, ó. Imagina que aqui a gente tem uma bactéria boa e ela tem receptores aqui, que são sítios de ligação. E para as bactérias ruins destruírem, essa guerra não é a distância não, tá? Essa guerra, a bactéria ruim, ela tem que vir aqui ligar nesse sítio aqui e a partir dessa ligação ela tem essa capacidade de matar a bactéria boa. Então, essas substâncias biosulfactantes, elas funcionam como se fosse uma coisa para escorregar assim, como se a bactéria ruim ela tentasse chegar ali, grudar nesse receptor e não conseguisse. Ela escorrega, ela cai fora. É um efeito de um mecanismo de defesa, tá? E os raminosos, eles se destacam muito em relação a isso. Por isso que toda cepa que a gente vai prescrever um tratamento com probiótico tem que ter raminosos, tá? Tem que ter ali. Além do raminosos, também o Gasseri e o Plantarum. Vamos colocar aqui no quadro, vamos listando, ó. Bom, vamos apagar tudo aqui. Raminosos vocês já entenderam, né? Gasseri, Lactobacillus gasseri e Lactobacillus plantarum.
Bom, por que esses dois aqui? Eles trabalham em conjunto com a tal famosa Akkermansia mucinifera, que a gente inclusive falou no vídeo passado, tá? Que é uma bactéria gram-negativa que está muito associada ao processo do emagrecimento, tá? Ela ajuda no processo do emagrecimento. E por que Gasseri e Plantarum trabalham junto com a AKK? Porque existe um fator, uma citocina inflamatória muito presente no intestino de quem está com o intestino inflamado, de quem está com o intestino em desbiose, que é o NF-κB, NF-κ-beta. NF-κ-beta é uma citocina muito pró-inflamatória que age no cérebro, diminuindo a ação da propiomelanocortina. Travou a língua aqui, desculpa. Propiomelanocortina. É que a gente chama de PONC, tá? Propiomelanocortina. Qual é a função da PONC? Regular a saciedade. Então, olha só. Quando eu tenho presença dessa citocina pró-inflamatória no intestino, eu diminuo a ação da PONC, propiomelanocortina. Agora saiu. Vamos ver se eu lembro aqui, Fernando, como é que foi para decorar lá. Pneuma ultramicroscópico silico-vulcanoconiótico. Olha aí, ó, 46 letras, maior palavra da língua portuguesa. E não vou falar PONC, propiomelanocortina? Bom, então, voltando. Presença de NF-κ-beta no intestino diminui a ação da PONC, mais gula, mais compulsão. Acontece que Lactobacillus gasseri e Plantarum diminui a ação do NF-κ-beta, diminui. E com isso, eu não tenho a inibição da PONC. Então, quando a gente está tratando o paciente para emagrecimento, olha que interessante, a Akkermansia, prescrever ela, não está ainda provado que funciona. O que a gente tem que fazer é favorecer o ambiente para a Akkermansia. Como é que a gente favorece? A gente usa ácido eicosapentenoico, que é o principal ativo do ômega 3, a gente prescreve glutamina. Sabe que a metformina, que as pessoas pensam que é um tratamento, um remédio para diabetes, a metformina não é um remédio para diabetes, ela é extraída da Galega officinalis, é um fitoterápico, e ela tem, entre outras milhares de ações aí associadas à saúde, a metformina também já tem estudo provando que ela melhora o ambiente para a Akkermansia mucinifera. Então a gente não prescreve AKK, prescreve Gasseri, Plantarum, todo um tratamento para melhorar o ambiente intestinal, bota aqui o Rhamnosus, né? Bota também junto com o Rhamnosus o Reuteri. Então olha aqui, ó, vamos colocar aqui, eu estou botando os mais importantes dos lactobacilos, tá? Reuteri, colocamos o Rhamnosus. Se eu tenho, eu estou lembrando aqui, vou falando coisas que realmente eu percebo que funcionam. Acne, paciente com acne. Existe um lactobacilo maravilhoso para acne que chama sporogênese. Sporogênese. Só que aqui eu tenho que prescrever mais, eu tenho que pôr 3, 4 bilhões, né? Por quê? Quando eu falo de probiótico, eu vou fazer uma cepa, o mínimo, mas o mínimo que eu vou botar ali são 5 bilhões, e a gente prescreve assim, ó, 5 bilhões de UFC. O que significa UFC? Unidade formadoras de colônia, tá? Então o mínimo que eu vou fazer é botar, por exemplo aqui, vou botar 1 bilhão de Plantarum, 1 bilhão de Gasseri, 1 bilhão de Reuteri, 1 bilhão de Rhamnosus. Eu vou botando assim, eu boto 2 de cada, né? O que é considerado um probiótico bom, assim? É quando a gente tem mais de 10 bilhões, tá? Mais de 10. Aí começa a ficar interessante. Quando a gente analisa nas marcas americanas, bilhões, nas marcas americanas, por exemplo, Garden of Life, uma marca muito boa de probiótico, você vai ver lá 40, 50, 100, 200, eles têm produto com 200 bilhões. Quando é que eu vou usar um 200 bilhões? Em alguma situação muito específica, tá? Eu tenho que ter um paciente que realmente está
está apresentando uma retocolite ulcerativa, uma síndrome do intestino irritável, alguma condição que eu pense que eu precise prescrever, até porque são produtos bem caros também. Já que a gente tocou no aspecto estética, né? Porque a acne tem um fator estético, vamos colocar aqui também para melasma. Aqui é esporogênesis. Esporogênesis. Então, vamos botar aqui outros três aqui, ó. Lactobacilo johnsoni, usado para tratamento de melasmas. Lactobacillus gente, é difícil escrever essas coisas aqui. Helveticus, tratamento para estresse, paciente com muito estresse, a gente prescreve aqui o Helveticus. E Delbrueck, ó aqui, ó. Esse aqui é um lactobacilo muito usado para aumento do sistema imunológico, imunidade. Então eu estou trazendo, ó, tá vendo? A gente vai formando. Eu dei uma base, né? É sempre bom ter Reutere em todos, Gasseri em todos, Raminosos em todos, Plantarum em todos. Esses 4 aí eu coloco em todos os tratamentos, tá? E aí depois eu vou vendo, ó, eu quero tratar mais acne, eu tenho melasma, paciente estressado, paciente com imunidade baixa, e eu vou compondo isso, tá? Não sei se vocês perceberam, eu tentei fazer aquilo que chamam assim, disse e não disse nada, né? Por quê? Porque assim, eu trouxe informações apresentando algumas cepas para vocês e falei muito mais até de lactobacilos, que eu trabalho, gosto de prescrever lactobacilos. Existem os staphylococcus, existem os bifidobacteriums, a gente sempre tem que compor esses elementos sempre no mesmo blend, vamos chamar de blend, tá? Mas a gente domina um pouco mais os efeitos de lactobacilo, que a gente sabe assim, olha, esse serve para esse para esse. E, obviamente, aquilo que eu falei, isso não é uma suposição, é algo que a gente sabe, a gente estuda e vê que tem essa relação, mas não é uma certeza e jamais será uma certeza de que eu vou estar dando um lactobacilo Delbrueck e que a imunidade vai subir. Por quê? Porque quando eu boto esse lactobacilo no intestino do paciente, depende muito dos outros fatores, inclusive dietéticos, tá? Então eu faço essa ressalva para você não pensar que você pode ir lá no drive-thru do hambúrguer comer aquela batatinha frita, aquele hambúrguer desvitalizado, cheio de corante e achar que você vai tomar um probiótico e isso vai fazer uma diferença absurda na tua vida. Tem que ter um estilo de vida, tem que ter boa hidratação, uma boa alimentação e um bom gerenciamento do estresse, que a gente já falou no vídeo anterior sobre o impacto negativo do excesso de cortisol no intestino. Então assim, o vídeo de hoje era para a gente finalizar, não finalizando, né? Eu encerro por aqui os nossos vídeos sobre probióticos, sabendo que existe muito mais coisa que poderia ser falado, mas que também a ideia não é ensinar você a se tratar, é ensinar você a ter o conhecimento para poder também escolher o profissional certo a te tratar. Um médico, um nutricionista, nutricionistas dominam isso aqui, né? Aqueles que se propõem a estudar modulação intestinal. Nutricionista que aprende a modular intestino, domina, sabe tudo sobre probiótico e pode ajudar você. Então, não faça isso sozinho. Procure alguém para te ajudar, mas procure o profissional certo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, põe no grupo de família, de WhatsApp, grupo dos amigos. Se não está inscrito no meu canal ainda, se inscreva, aciona o sininho para receber aquele alerta de novos vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever, fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.